Pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou Rafael Medeiros, gerente administrativo aqui da Associação Comercial. E hoje nós estamos iniciando um projeto de lives como parte da nossa campanha de prevenção e de orientação aí da população e dos empresários em geral sobre o coronavírus. A iniciativa foi do Conselho da Mulher Empreendedora em convidar para estar aqui com a gente hoje a Heloísa Aparecida Trafani, ela é a diretora de saúde do nosso município, e a Ludmila Barros Zan, coordenadora dos serviços da Vigilância Epidemiológica. Meninas, o Conselho da Mulher Empreendedora e a Associação Comercial agradece muito a participação de vocês aqui hoje conosco, e eu já vou iniciar a nossa entrevista aqui com a primeira pergunta para a Heloísa. Heloísa, para começar esse nosso bate-papo, qual a situação geral do coronavírus em São João? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, viu? A situação, ela continua preocupante. Os casos, eles vêm aumentando, porém, era esperado. A gente observa que, com a flexibilização, com o aumento da testagem, isso iria acontecer mesmo. O que a gente observa é que, felizmente, em São João ainda tem muito controle. Os casos, são poucos os casos graves, nós tivemos pouco óbito e a maior parte das pessoas tem se recuperado bem. Legal. Ludmila, a vigilância ela tem trabalhado, claro, juntamente com o Departamento de Saúde, para conter essa disseminação, né? Explica para a gente um pouquinho mais desse trabalho, como que ele vem sendo feito. Tá. Boa tarde a todos, eu agradeço a participação, o convite, né, que para a gente serve, é um canal para a gente disseminar as informações corretas e completas, né? Isso é sempre muito importante no momento que a gente está vivendo. Então, assim, a vigilância, ela tem trabalhado desde o início da pandemia com diversas ações, né? Essas ações vão mudando ao longo do tempo, né, ao longo do desenrolar da pandemia e até da mudança das condições que são propostas pelo Ministério, pelo CDC, enfim, a gente segue inúmeros critérios. Mas, nesse momento, a vigilância tem trabalhado com o aumento do número de testagens para a identificação mesmo dos casos que estão surgindo no município e também no controle desses comunicantes, na questão do monitoramento dos casos suspeitos, né, da gente conhecer os casos e monitorar e evitar que essa transmissão seja aumentada pela circulação de casos suspeitos aí livremente. Então, por isso, esse monitoramento, né, as pessoas que têm sintomas, elas ficam nas suas residências sendo monitoradas, junto com as suas famílias, né? Quem mora na mesma residência também deve ficar em casa, junto com o caso sintomático, o caso suspeito, seguindo todas as recomendações que a gente passa para cada família, e aí elas vão receber uma ligação todos os dias de um profissional de saúde de nível superior para acompanhar a evolução da doença dessa pessoa que está sob monitoramento, para fazer as orientações pertinentes e também depois para programar as coletas de exame dessa família. Então, essas pessoas vêm sendo acompanhadas, a gente entende que tem falhas nesse mecanismo, não por vontade nossa, mas pela questão da colaboração mesmo de quem está em monitoramento. E também tem as diversas ações, né? Divulgação de como devemos agir na rua, né? O uso de máscara, o uso de álcool gel e tudo mais. É basicamente isso. Perfeito. Heloísa, uma parte dessa prevenção aí que o trabalho da vigilância faz aí, que a Ludmila acabou de colocar para a gente, exige que a população faça a sua parte, né? Quando nós falamos população, nós não estamos falando única e exclusivamente das pessoas físicas, vamos assim falar. A gente fala também das pessoas jurídicas, né? Hoje, quais são as principais orientações que a população em geral deve seguir no que diz respeito aos protocolos sanitários?
Olha, é manter a higienização das mãos, sempre com água e sabão em primeiro lugar, quando não possível, o álcool gel, manter o distanciamento, isolamento social. A gente entende que muitas pessoas não vão conseguir, porque elas precisam trabalhar, elas precisam comprar. O que a gente pede é que as pessoas mais idosas, que elas fiquem em casa, que os mais jovens que façam as compras, né? E que o comércio mantenha as regras que todos vêm seguindo, pelo menos a maioria vem seguindo, que são manter lá o distanciamento. O que acontece? Eles, normalmente, as pessoas, elas têm dificuldade quando elas ficam muito tempo reclusas. Então, abriu o comércio, todo mundo sai para comprar, para passear, ou para ir ver alguma coisa, né? Mas é muito importante que se mantenha, porque eu acho assim, se manter os cuidados de higiene, o distanciamento necessário, nós vamos atravessar por isso sem a necessidade de fechar o comércio, todo mundo fazendo as compras, ninguém tendo nenhum prejuízo financeiro. Acho que nós já ficamos fechados por um tempo muito grande, e a gente sabe o que isso levou muito prejuízo, mas é algo que está acontecendo no mundo, é independente e inerente à nossa vontade. Perfeito. Quando você coloca que é algo que vem acontecendo no mundo todo, é algo que vale a pena nós relembrarmos a todo momento, né? Claro que no nosso quintal de casa, vamos assim chamar, em São João, é onde nós mais vamos nos preocupar, porque é onde nós estamos vivendo e passando por todas essas situações. Mas nós precisamos sempre relembrar, gente, que isso é uma pandemia, né? Nós estamos falando de algo que assola o mundo todo, não só São João da Boa Vista, ou o estado de São Paulo, ou o Brasil, né? Nós vemos aí informações todos os dias mudando, todos os dias com novidades, vezes negativas, na maioria das vezes agora com as possíveis vacinas sendo testadas de forma mais positivas, né? Ludmila, aqui na associação, nós procuramos sempre orientar através dos nossos canais, das redes sociais da associação, com carro de som nas ruas, focados tanto no empresariado quanto também na população em geral, esses protocolos que a Heloísa citou para a gente, né? Sempre cuidar da higienização, sempre cuidar do distanciamento, sempre utilizar o álcool gel, disponibilizar o álcool gel aí para os clientes, né? Agora, no mês de setembro, iniciando no mês de setembro e até o mês de outubro, nós vamos fazer um festival gastronômico que sempre foi uma forma de incentivar as pessoas a irem até as casas, os bares, os restaurantes, as lanchonetes. Esse ano, por conta dessa pandemia, nós alteramos esse modo, né? Hoje, esse ano, nós vamos contar com 40 empresas, mais de 40 empresas participantes, mas o festival é focado 100% no delivery, né? Então, nós orientamos os empresários a agir de qual forma? Orientar o seu entregador sobre a higienização da sua mochila, sobre a higienização das mãos ao tocar na comida para poder aí entregar para o consumidor, a higienização da maquininha de cartão. Então, a gente sempre busca pontuar para o empresário as especificidades do comércio em geral, varejista, né? E tem uns cuidados diferentes aí da população em geral, porque eles têm algumas responsabilidades maiores. Tem algum outro tipo de orientação, alguma coisa que vale a pena a gente se apegar quando for falar com o empresariado? Olha, isso que você falou é muito importante, essa questão da higienização dos materiais, das mãos, né, do entregador, da mochila e tudo mais. Só que uma coisa muito importante que eu posso acrescentar é a condição de saúde desse entregador, né? Ele precisa ser avaliado antes de começar a trabalhar, para ver se ele não está com febre, para ver se ele tem sintoma respiratório,
ou mesmo qualquer outro sintoma inespecífico. Esse entregador, para poder levar o alimento para a casa das pessoas, ele não pode estar se sentindo estranho, ele não pode estar com febre, ele não pode estar com dor de cabeça, ele não pode ter tido uma diarreia. Então, assim, esse entregador precisa ser avaliado, né? Precisa ser checado a temperatura e tudo mais, e perguntado a ele se ele está bem, de saúde, porque senão não vai adiantar essa questão da higienização se ele vai exalar alguma coisa, algum vírus no que ele está manipulando e na pessoa que ele está encontrando na residência. Então, esse é um cuidado muito importante com a saúde do entregador também. Legal, muito importante você citar isso, porque nós já aproveitamos esse momento para orientar, então, os profissionais desse segmento, né, a tomar mais esse cuidado, mais essa precaução. Heloísa, no caso, já seguindo aí na linha da alimentação, existem muitos questionamentos relacionados aos lugares que trabalham com self-service. Como que esse pessoal pode, nesse momento, fornecer os seus produtos para os seus clientes? Olha, é uma questão assim bem complicada, né? Porque os alimentos ficam ali expostos. Eu penso que precisam ser criados ferramentas de proteção, né? A gente pesquisou em alguns lugares que existe aquela tela acrílica, onde vai ter um profissional lá do outro lado que vai servir o prato, porque vão ter que se reinventar, porque a manipulação dos talheres por todo mundo é muito complicado. Por mais que a pessoa se higienize as mãos, de repente ela pode carregar alguma coisa na sua vestimenta. Então, eu imagino que essa proteção seria uma solução, uma das soluções. E, como a Ludmila disse, o profissional que está lá servindo os pratos, ele precisa ser cuidado, né? Precisa ser monitorado, ele precisa estar bem, sem nenhum sintoma, porque ele vai estar servindo o prato para que alguém faça essa alimentação. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está se apegando aqui um pouco mais no setor de alimentação, porque é um dos últimos que foram aptos aí a trabalhar, né? Mas aí a gente cita também os salões de beleza e alguns outros. Só para ficar um pouco, então, para a gente reforçar um pouquinho mais, nos bares, restaurantes, esses salões de beleza, quais são as orientações específicas? Continua sendo, no caso do salão, atendimento com hora marcada, no caso dos bares, 40% do espaço. Tem alguma coisa aí específica para bar, restaurante, salão de beleza, esses últimos segmentos que foram aptos a poder funcionar? Olha, vou até compartilhar isso com a Ludmila. Os critérios são os mesmos, de higienização, a oferta do álcool gel, tapete sanitizante, que a gente tem visto em alguns estabelecimentos. Mas o mais importante que eu observei esse final de semana, eu não quero citar nomes, mas que alguns estabelecimentos, não foram todos, não, teve alguns trabalhando direitinho, porque isso é muito importante para que a gente não haja uma retração e a gente tenha que fechar tudo novamente. Mas as mesas estavam muito próximas, não estavam mantendo o distanciamento de pelo menos 1 metro e meio. Tinha padaria que nem retirou as mesas para ficar um espaço maior. Então, tudo isso nos preocupa muito, porque a gente sabe da dificuldade de ter passado todo esse tempo fechado. É difícil até para as pessoas, porque o ser humano ele precisa do convívio, isso é saudável, né? Precisa haver a socialização, mas o que eu observei é que nem todo mundo estava cumprindo as regras, e isso é sim perigoso, isso pode fazer com que a gente descumpra o que está no Plano São Paulo e que sejamos obrigados a dar um passo atrás. E isso é muito preocupante. Acho que a Ludmila quer complementar alguma coisa a respeito disso. Isso, a Elô falou quase tudo, né? A questão do setor de alimentação
foi o último, né, agora dessa última reabertura, por conta do risco, né, que é inerente à sua atividade, né, da alimentação, da proximidade entre as pessoas, né, só de sentar juntos à mesa já tem o risco de transmissão, porque ao comer a gente retira a máscara e tudo mais. Então, o que precisa ficar claro é que, para que esse setor continue funcionando, tenha a mesma chance de poder continuar seu trabalho, que a gente entende como extremamente importante, né, para a economia, para essas pessoas, né, que sofreram tanto tempo aberto, que eles façam tudo direitinho e que tenham em mente que esse setor foi permitido a reabertura só durante o dia. E isso nos faz entender que é para entender a alimentação como um serviço e não nesse momento como um lazer. Então a gente entende que os serviços de restaurante e tudo mais estejam abertos para servir refeições, para convívio das pessoas, mas ainda não para aquelas questões de festa, de lazer, que é o que aconteceria mais no período noturno, que a gente está acostumado na nossa vida anterior, né? Que agora a nossa nova realidade não nos permite mais isso. Mas o funcionamento de bares e restaurantes depois das 5 da tarde fica num contexto assim de festa, de mais lazer. Então não é isso que foi permitido nesse momento. Foi permitido mais a questão do serviço de refeição, do serviço de alimentação, e não focado no lazer, que foi o que a gente percebeu nesse final de semana. Não sei se todo mundo andou pela cidade e aconteceram alguns deslizes nesse sentido, né? A gente até entende, foi o primeiro final de semana e tudo mais, as pessoas estavam desesperadas, né, para sair, para se encontrar, mas nesse momento tudo isso é muito perigoso. E aí a gente espera que os donos de estabelecimentos, os responsáveis, sigam certinho as recomendações para que possam se manter em funcionamento, né? Porque se a gente tiver aí um avanço de número de casos, de óbitos, inclusive, que a gente não quer que isso aconteça, ou os hospitais não sobrecarregar demais a quantidade lá de leitos de pessoas internadas, a gente vai ser obrigado a retroceder. E não é isso que a gente espera, não é isso que a gente deseja. Então, é o que a gente deixa, né, de pedido aí, para que os responsáveis, não só agora dos estabelecimentos de alimentação, mas de todos os locais que estão permitida a abertura, que sigam as recomendações, que sejam bem criteriosos, para que esse pouco que foi possibilitado não seja fechado de novo, que é o que a gente não espera. Até aproveitando o gancho de vocês, vou aproveitar e explicar um pouco o porquê dessa ação da Associação Comercial nesse momento de conscientização, de relembrar sobre todos os protocolos de saúde a serem seguidos pela população, os protocolos sanitários, e também por parte do empresariado, o cuidado em respeitar a questão do isolamento, da capacidade de atendimento. É justamente em consonância ao que a Heloísa e a Ludmila colocaram. Ao fazer isso, a Associação Comercial entende que está cuidando do empresariado sanjoanense, garantindo que o grau que nós alcançamos hoje no Plano São Paulo, que é a fase amarela, não seja necessário dar um passo atrás. Esse retrocesso que elas muito bem citaram e que nós, pelo menos, dessa forma a gente garante que permaneçamos aqui na fase amarela, né? Visando sempre o quê? O avanço, a fase verde, e que a gente busque a nossa normalidade, como bem a Ludmila falou, tão esperada, principalmente nesse convívio social, o mais rápido possível, né? E agora, Heloísa, falando um pouco sobre a utilização das máscaras. Existe um decreto, né, na cidade, uma regulamentação municipal que exige a utilização de máscara em todas as vias públicas, vamos assim falar. Aonde mais é necessário, aonde é obrigado a utilização dessa máscara, e se você puder falar também sobre a higienização dela, sobre a troca das máscaras, como que isso deve proceder. Ô, Rafael, é assim, olha, a máscara, ela é um cuidado para cada um, tá? A lei, ela veio como uma obrigação
nós ainda não aplicamos nenhuma multa, a gente está preferindo trabalhar com a conscientização, com a recomendação, porque isso é a única maneira de se proteger, né? A máscara, ela deve ser trocada de 3 a 4 vezes ao dia, dependendo do tempo que você fica. Por exemplo, nós aqui trabalhamos 8 horas, a gente fala muito, a gente atende muita gente, então a gente chega a trocar, às vezes, 4 máscaras. E se for a de tecido, ela tem que ser lavada com um pouquinho de hipoclorito, né? Passar. E ela não pode ser assim de um uso eterno, né? A gente leu algumas coisas onde diz que elas duram, no mínimo, assim, umas 30 lavagens, né? Agora, se for uma N95, ela dá para ser aproveitada até por 15 dias, desde que ela seja retirada, seja colocada num envelope de papel, né, com o elástico dela para fora. Só que as pessoas precisam tomar cuidado na hora de trocar essa máscara, né? Pensar que ela esteve exposta ao contato de outras pessoas. Então, eu não posso ficar colocando a mão a todo momento, eu tenho que tirar, né, reservar ela num saquinho para quem trabalha, né? E lavar as mãos na hora de colocar uma nova. E o que a gente diz? Se eu uso e você não usa, a proteção ela é pequena. Se eu uso e você usa, a proteção ela fica muito maior. É incômodo? Diminui a capacidade de ingestão de oxigênio? Diminui. Algumas pessoas a gente entende que têm dificuldade. No verão, isso vai ser mais complicado? Vai. Mas ainda é o único recurso que a gente tem antes da vacina, né? É o que tem se demonstrado eficaz. E a gente observa que aqui em São João, as pessoas aderiram, sim. A gente vê muito pouca gente que não está usando. O que me preocupa são os jovens. No sábado, eu fui até a farmácia à noite e eu vi os blocos na rua, né, de grupinhos, sem máscaras. Eles podem estar assintomáticos, eles podem realmente passar pela doença sem nenhum sintomas, mas, infelizmente, eles vão propagar a doença dentro de casa. Eles vão levar isso para os avós, para os tios, para os pais, infelizmente, né? Então, assim, esse pessoal jovem precisava tomar consciência disso. Ludmila, nós temos também muitas indicações sobre o uso do álcool, né, aí a 70%, para ser utilizado na higienização das mãos e aí até de alguns objetos, algumas superfícies. Vamos deixar o álcool de lado. Existe algum outro produto que pode ser utilizado para essa higienização, né? Ou nós vamos focar no álcool e é melhor garantirmos que fique com o álcool, que ele é o mais seguro? Olha, Rafael, para as mãos, tenho água e sabão, né? Que é melhor até, e ainda se for complementado com o álcool, vai ser o essencial. Então, para as mãos, eu imagino que é só água e sabão e álcool gel mesmo, não tem outro agente descontaminante que seja melhor do que isso, água e sabão mais o álcool gel. Para superfícies, a gente precisa saber identificar. Tem o álcool gel que é para as mãos e tem o álcool gel que é de limpeza de superfícies. Então, a gente precisa usar isso de maneira separada, não dá para usar o de mãos em superfície, de superfície nas mãos, que a gente vai acabar lesando a mão, né, machucando de tanto uso, e na superfície também vai ficar engordurado por conta dos produtos que tem para hidratação das mãos. O ideal também para superfícies é fazer a limpeza antes de passar o álcool ou então o hipoclorito a 1%. Mas a gente entende que álcool e hipoclorito é agente que faz a desinfecção. Para que a desinfecção seja efetiva, é preciso primeiro retirar a sujidade. E quem retira a sujidade é a água e sabão. Então, tudo que a gente for limpar, primeiro a gente tem que limpar. Passar um pano úmido com detergente ou até com outro tipo de sabão, um flotador, o que seja,
e depois usar o desinfetante. Não tentar limpar já com desinfetante. Isso fica muito mais efetivo. Elimina muito mais a chance de contaminação, ou mata muito mais os germes que está presente naquela superfície, né? E aí, também eu queria retomar só um pouquinho a questão das máscaras, porque tem as máscaras e tem as mãos, né? Então, eu vou só exemplificar aqui com a minha. Eu vejo muita gente de máscara, porém, com aquela falsa sensação de proteção e usando a máscara de maneira errada. Por exemplo, para eu ajustar a máscara no meu rosto, eu tenho que pegar, ó, pela lateral, pelo elástico. Eu jamais posso pegar ela por aqui, ajeitar assim, do jeito que eu fiz agora. Eu tenho que pegar ela por aqui, ó, para colocar, para tirar, para ajustar, né? Sempre pelo elástico, pelas laterais. Nunca colocar a mão nessa frente da máscara, porque essa região ela é altamente contaminada. E também vejo pessoas que tiram o nariz para fora, né? Isso também não é adequado, isso reduz muito a proteção. E também, ao manipular a máscara, superfícies e tudo mais, eu preciso higienizar as minhas mãos. Porque eu me sinto protegido de máscara, só que eu também tenho que lembrar que eu tenho as mãos, que eu vou coçar o olho, eu vou colocar a mão no cabelo, eu vou ajeitar a roupa e eu vou estar contaminando tudo. E na hora de tirar a máscara também, que eu chego em casa, eu também tenho que tirar da maneira correta, sem tocar na parte da frente da máscara, e lavar as mãos em seguida com água e sabão e passar o álcool gel. Porque senão a máscara vai se tornar um material altamente contaminado que vai trazer infecção na hora de eu me desparamentar, né? Que a gente chama entre os profissionais de saúde. Então tem que ter mais essa atenção com o uso da máscara, tá? Precisa ter essa questão da higienização das mãos também muito evidente, além de só o uso da máscara. Perfeito. E só para complementar, para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. O hipoclorito, eu vou comprar hipoclorito no supermercado ou na casa de fornecimento aí de materiais de limpeza. O nome comercial é esse, hipoclorito. Isso, água sanitária. É hipoclorito a 1%. Para fazer uma desinfecção, é por isso que a gente fala que tem que limpar antes. Porque a gente usa no dia a dia, nas residências, né, limpeza doméstica, a gente dilui a água sanitária na água. Ela perde a efetividade, porque ela não vai estar mais na diluição de 1%. Então, a gente precisa limpar a superfície, seja o chão, seja a bancada, com água e sabão, ou igual eu falei, com flotador, com alguma outra coisa, né? Enxaguar e depois vir com a água sanitária a 1%, sem diluir, e passar na superfície, deixar ela agir por 10 minutos, e depois eu venho com outro pano para retirar e para secar, né? Então, isso é a maneira correta de fazer a desinfecção. Né, nos ambientes assim de saúde, hospitalares, a gente é acostumado a fazer isso. Nas nossas residências, nem tanto. Mas nesse momento seria muito interessante fazer isso, pelo menos nas cozinhas e nos banheiros. E no chão, né, da casa e tudo mais. E também uma outra medida muito importante seria, principalmente para quem tem animais domésticos e crianças que ficam muito no chão, que vão do chão para o sofá, do chão para a cama, do chão para as cadeiras e tudo mais, a gente não entrar em casa com o sapato que vem da rua. Isso vai reduzir muito a chance de contaminação na superfície do chão. Então, deixar sempre um chinelinho lá na porta de casa, limpo, que eu vou usar só dentro de casa, e deixar o sapato da rua, a chave do carro, a bolsa, sempre para fora, né? Numa área ali de entrada, para você não levar tudo isso que trouxe da rua para a nossa família, para o restante da nossa casa. Perfeito. Ludmila e Heloísa, quanto aos protocolos, a questão da higienização, a utilização de máscaras, do álcool gel, tem algo mais que vocês julgam interessante a gente citar? Algo que vocês acreditam que passou? Algo que vale reforçar para o pessoal que está nos assistindo? Alguma coisa mais a ponderar? Olha, a gente vem aprendendo, né, ao longo desse tempo todo de isolamento social
e de mudança de rotinas na nossa vida, né? De limpar mais do que limpava antes, enfim, o maior cuidado com a contaminação. Agora nós estamos num momento que eu não podia perder essa oportunidade de falar, que acho que isso gera muita dúvida ainda na população, né? Antes a gente falava assim, quem tem sintoma respiratório, fique em casa, só procure o serviço de saúde se tiver falta de ar. Agora isso mudou. A gente pede que as pessoas procurem o serviço de saúde assim que tiver os primeiros sintomas, não esperar ficar pior, né? Não esperar chegar a falta de ar. E aí, muitos sintomas que em outros tempos, né, quando não tinha pandemia, eu tomava um remédio lá para febre ou para congestão nasal e ia trabalhar, tranquilo, né? Se eu conseguisse trabalhar, se eu conseguisse sair, fazer minhas atividades, tudo bem. Agora, não mais. Por mais que eu não esteja numa situação tão debilitada que precise ficar em casa por conta da condição física, eu ainda assim preciso ficar em casa, preciso procurar o atendimento, por conta do que a Elo até já colocou. Para mim, pode estar sendo sintomas leves, mas eu posso estar transmitindo para outras pessoas que não vão ter sintomas leves, que vão precisar de internação, vão passar por uma doença grave e até mesmo evoluir para óbito. Então, ao menor sinal de sintoma respiratório associado à febre ou até mesmo com uma diarreia, alguma coisa, um sintoma inespecífico, eu preciso procurar atendimento para que eu receba as orientações, para que eu seja notificado, para que eu faça o exame que for pertinente e respeitar o isolamento de 14 dias do início dos sintomas até a resolução total do quadro respiratório, do que eu tiver. Então, o que antigamente era só uma dor de garganta, que eu tomava um anti-inflamatório e seguia a minha vida, hoje eu não posso mais fazer isso, por conta do risco tanto pessoal, para a família e até para a comunidade. Então, os menores sintomas precisam ser avaliados, precisa ser cuidado e precisa do isolamento social. Só circular, só ir trabalhar, só ter contato com outras pessoas se tiver com a saúde 100% íntegra. Senão eu vou estar tendo o risco de ser um transmissor de uma doença grave para uma outra pessoa. Perfeito. Heloísa, complementando um pouco aí o que a Ludmila falou. No caso dos sintomas, houve essa alteração, então, antes a gente pedia para os sintomas leves ficarem em casa e só procurar o atendimento médico em um momento em que tivesse o acúmulo de sintomas ou mesmo a falta de ar. Qual unidade eu devo procurar? Se eu tiver sintoma leve, eu procuro a unidade básica de saúde, eu vou até o hospital. O sintoma mais grave, eu procuro alguma outra unidade. Qual que é uma orientação assim para que a gente leve o conhecimento à população de procurar o local correto? Desde o mês passado, nós abrimos o Centro de Atendimento ao Covid, tá? Ao lado da UPA. Então, toda a síndrome respiratória, ela está sendo atendida lá. Não que algum caso ou outro não possa ir à unidade, mas lá a gente tem uma equipe que está preparada para atender esses sintomas. Então, como a Ludmila falou, não é mais aguardar, olha, eu não estou com febre, eu não tive falta de ar, mas, assim, qualquer sintoma que possa indicar um problema respiratório deve ser atendido lá. Lá é feita a triagem e, se houver algum caso mais grave, tem um protocolo a ser seguido para a realização da coleta de exames. Aproveitando para esclarecer, muitas pessoas vão até o ambulatório lá e acham assim, mas eu quero ser testada. E não é assim, existem critérios. Para o exame poder dar um resultado eficaz, tem um período de sintomas. Então, o médico vai diagnosticar isso, os casos que precisam ser testados, mas ele vai colocar a pessoa em monitoramento, e existe um profissional aqui de nível superior que vai estar ligando para ele todos os dias para poder acompanhar, e os casos mais graves que foram detectados neste ambulatório também descem para a Santa Casa, para internação quando necessário. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é uma orientação muito válida
porque, como você bem colocou, aquele espaço começou a funcionar de uma semana para cá? Já faz um mês. Um mês para cá. E algumas pessoas ainda tinham uma dúvida de quando procurar aquele espaço, né? Eu vou para lá quando eu já estou numa situação um pouco mais complicada, ou eu posso, de cara, inicialmente já procurar o atendimento lá. Uma última coisa que a gente sempre acaba recebendo alguns questionamentos aqui na associação comercial, e eu tenho certeza que isso é uma dúvida de várias pessoas. De uns tempos para cá também, no boletim diário que a prefeitura publica no seu site, com a quantidade de casos monitorados, e agora, mais recentemente, com a informação da ocupação hospitalar, nós percebemos uma variância ali na ocupação hospitalar, né? Muita gente acaba com dúvida no sentido de, nossa, mas por que se tem 2 hospitalizados, está com 70% da ocupação hospitalar? Vale ressaltar que a Santa Casa é um hospital regional, referência, e por isso a variação da ocupação hospitalar, ela não necessariamente vai acompanhar ali a quantidade de casos hospitalizados de São João. É isso mesmo? É isso mesmo. E a ocupação depende muito da quantidade de leitos do hospital, né? Então, por exemplo, 10 leitos, se eu tiver uma ocupação de 70%, eu tenho 7 pessoas. Então, depende muito da quantidade de leitos disponíveis, né? Tanto de UTI quanto de enfermaria. A Unimed, ela tem um número de leitos menor, né? Então, muitas vezes, essa ocupação, ela fica maior. E a Unimed também, ela é atendimento regional, porque ela atende as cidades da região, assim como a Santa Casa. E nós, no plano que foi feito para que a gente pudesse receber os respiradores para montar essa UTI, a gente precisa atender pelo menos 40% de pessoas que vêm da região, de 16 outros municípios, né? Então, quando a gente coloca lá, olha, tem 2 internados, e a pessoa fala assim, não, mas espera aí, tem mais pessoas internadas, mas aqui a gente está falando dos internados do município de São João da Boa Vista, né? Agora, para a taxa de ocupação de leitos, a gente precisa colocar todo mundo. Então, uma taxa de ocupação de 100% significa que eu não tenho mais nenhum leito de UTI disponível. E para fazer os cálculos do Plano São Paulo, onde eles fazem os estudos para saber em que fase a gente permanece ou muda, um dos critérios é a taxa de ocupação hospitalar. Perfeito. E como você citou agora o Plano São Paulo, todos esses cálculos, vale sempre nós lembrarmos que, claro, nós nos preocupamos muito com a situação em nossa cidade. Nós trouxemos aqui a Heloísa e a Ludmila para poder falar para a gente um pouco mais sobre o que está sendo feito em São João, mas essa evolução no Plano São Paulo, ela é avaliada regionalmente, como a Heloísa falou. Então, não basta olhar para São João, para a quantidade de casos notificados em São João da Boa Vista, ocupação hospitalar, e sim de toda a nossa região, né? Pessoal, nós temos uma pergunta que foi enviada agora há pouco, ela vai aparecer aqui na tela, eu gostaria de colocar aí para vocês. A Mariane Martucci, Maré, ela diz que tem uma dúvida para a vigilância. Estou gestante, mas nem tive nenhum sintoma. Devido à condição de gestante, eu deveria fazer um teste? É uma boa pergunta, né? Às vezes a pessoa, a Mariane, né, que fez a pergunta, eu sempre faço essa orientação aqui na vigilância diariamente para pessoas que têm esse tipo de dúvida, geralmente quando referem algum contato, ou no trabalho, no convívio social, com alguma pessoa que testou positivo. Geralmente a dúvida é essa. Não, se você não tem sintomas, você não precisa fazer o teste. Por quê? Essa informação que o teste vai te dar não vai acrescentar em nada, porque assim, por exemplo, se eu tive um contato com um caso positivo no meu local de trabalho, nós entendemos o quê? Que nos locais de trabalho nós estamos usando máscaras
higienizando as mãos e mantendo as distâncias. Isso já reduz em muito a transmissão. As transmissões se ocorrem muito mais nos ambientes que estão desprotegidos, como na residência, nos almoços de família, onde todo mundo fica sem máscara, onde todo mundo fica muito próximo. Então, não, Mariane, não precisa fazer exame. Você que é gestante, você precisa redobrar os cuidados, ficar em casa sempre que for necessário, sabe? Se tiver outra pessoa da família para fazer as compras, para ir ao supermercado, para ir à farmácia, fazer o que for necessário na rua, delegue essas funções para essa pessoa. E quem é gestante, quem tem a saúde, os extremos de idade, né? As crianças, os idosos, quem tem alguma comorbidade, precisa ser poupado dessas saídas, precisa ficar em casa muito mais do que a gente tem visto que estão ficando, né? Principalmente, não é necessário que a mãe leve, não é recomendável que a mãe leve uma criança para fazer compra, não é recomendado que o idoso vá junto fazer as compras, precisa sempre delegar para outra pessoa. Então, assim, não precisa fazer exame, o exame não é prevenção, né? Às vezes confunde muito isso na hora do desespero, a pessoa fica nervosa e tudo mais, acha que fazendo o exame vai estar protegido, isso não é real, né? Você fazer o exame ou não vai impedir que você manifeste os sintomas, que você tenha alguma doença. Então, deixa o exame para fazer quando tiver sintoma, para saber o que você tem, né? E é até bom tocar nessa questão do exame, que eu acho que a fala da Heloísa ficou muito boa, porém não ficou claro que a gente faz exame de todos os sintomáticos, né? Que procuram atendimento lá no setor do Covid, lá do lado da UPA, que são monitorados. O que ocorre é que cada caso é feito um tipo de exame, mas todas as pessoas que manifestam sintomas, procuram atendimento e são monitoradas, são examinadas e têm um resultado, tá? Dentro dos critérios, alguns fazem PCR, outros fazem o teste sorológico. Mas o que eu queria deixar claro é que todos os sintomáticos fazem exames, tá? Ou PCR ou sorológico, o exame é realizado. E mais uma questão que eu queria colocar, que eu acho que é um avanço muito grande do município, que eu acho que as pessoas precisam saber. Nós temos agora no nosso laboratório um tipo de teste sorológico, que as pessoas chamam de teste rápido, que ele é um tipo de exame que ele não tem chance de dar falso positivo nem falso negativo. Nós estamos usando ele há uma semana. É um exame que ele não é mais aquele feito do kitzinho que sai o resultado na hora. Ele é um exame feito num equipamento, um exame sorológico, que a gente faz com 20 dias depois do início dos sintomas, ou seja, depois que a pessoa já saiu do isolamento, ela vai ser agendada para coleta de sangue e esse exame vai ser realizado. Se esse exame der reagente ou não reagente, é um exame extremamente fiel. Diferente do teste rápido convencional que a gente fazia antes, com 14 dias, que tem uma pequena chance de dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, um avanço para o município, esse outro tipo de teste que a gente tem disponível. Perfeito, bacana. Pessoal, só uma informação que é válido colocar a todos que estão nos acompanhando. Vocês conseguem ver que a Heloísa e a Ludmila estão utilizando aí suas máscaras, né, para proteção. Eu, apesar de estar com o uniforme da associação, eu estou fazendo esse trabalho da minha casa. Por isso estou num ambiente controlado, estou sozinho, por isso eu não estou utilizando a máscara de proteção nesse momento, tá ok? Meninas, eu gostaria de colocar mais dois questionamentos. Um deles eu não sei se nós conseguimos trazer aqui agora, mas a Arlete Boaventura, ela questionou: se um funcionário testa positivo, quais os procedimentos que devemos tomar? Então, pensando eu, empresário, tive um funcionário que testou positivo, como que funciona? A vigilância vai de alguma forma, ou o Departamento de Saúde, solicitar que eu feche o meu comércio? Como que é o procedimento nesse caso? Tá. É uma ótima pergunta. A gente tem enfrentado essa situação no nosso dia a dia, né? As pessoas que estão trabalhando no comércio e que apresentam sintomas, elas têm que procurar atendimento, como todo cidadão.
E aí, quem vai ser isolado junto com essa pessoa vai ser a família, vai ser quem mora na mesma residência. Quem trabalha no mesmo ambiente não será isolado, o ambiente de trabalho não será bloqueado, fechado pela vigilância, nada disso. Porque a orientação do Ministério é que a gente faça o isolamento das pessoas que moram na mesma residência, que é como eu disse anteriormente, é no local onde tem a maior chance das pessoas terem transmitido uma para outra. Então, a chance de alguém da residência também estar positivo é muito maior do que na chance do trabalho. Então, quando alguém de uma loja, vamos dizer assim, algum funcionário testar positivo, essa pessoa vai ser, antes, né, de testar, apresentar sintomas, ela precisa ser afastada, procurar atendimento, ficar em isolamento até a resolução do caso, junto com a sua família. Depois, quando os sintomas tiverem terminado, tiver já resolvido a questão dos sintomas, ela pode retomar o trabalho. E as pessoas que trabalharam com ela, que conviveram em ambiente de trabalho, só vão precisar ficar atentas caso mais alguém manifeste sintomas, né? Não tem acontecido nesses ambientes, tem acontecido mais a transmissão em ambientes domiciliares mesmo. Por isso, nas lojas, nas empresas, quando alguém testa positivo, essa pessoa só é afastada e a empresa não é fechada. Nem os funcionários que tiveram contato também são afastados. Perfeito. Esse é um esclarecimento que nós recebemos diversas dúvidas relacionadas muito a isso aqui na associação, e muito obrigado aí pela sua contribuição nesse caso específico, Ludmila. Heloísa, só para a gente finalizar, então, esse nosso bate-papo, uma última pergunta que foi enviada aqui para a gente, que dita que no Plano São Paulo, a fase amarela, a partir do 14º dia, permite funcionamento até 22 horas de bares e restaurantes, né? Existem aí algumas interpretações divergentes do Plano São Paulo, se isso é de forma automática, se isso cumprir esse primeiro período de 14 dias, é feita uma nova avaliação. Eu não sei se nós conseguiríamos aqui informar isso, ou se precisaria ser na área jurídica da prefeitura. De alguma forma, a gente consegue dar alguma informação relacionada a esse questionamento? Ô, Rafael, não é automático, não, tá? É feita uma nova avaliação, aí a prefeitura tem que fazer um novo decreto que revoga a questão de horários, né? Para que a gente possa reabrir. Só depois desses 14 dias é que a gente pode estender os horários. E é feita, sim, uma nova avaliação. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Heloísa, Ludmila, nós queremos agradecer imensamente aqui a participação de vocês, né? Que prontamente atendeu aí o convite da Associação Comercial, do Conselho da Mulher Empreendedora, que foi quem encabeçou essa ideia de trazer esse conteúdo para a população, para trabalhar com a informação, porque nós entendemos que a informação e a conscientização é que vão municiar a gente de ferramentas para que nós possamos todos colaborar aí com a cidade, com a nossa sociedade nesse momento, né? Vale lembrar que é responsabilidade de todos nós. E juntos nós precisamos cuidar uns dos outros, seja nos nossos ambientes sociais familiares, compartilhados como o comércio, como nossos ambientes de trabalho, né? Ludmila, Heloísa, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, fiquem à vontade para as considerações finais. Olha, nós é que agradecemos essa oportunidade. Eu acho que é muito importante, né, as pessoas agirem como agentes multiplicadores da informação correta. É um momento novo para todo mundo, onde nós vamos ter que mudar nossos hábitos. Acho que tudo isso vem para mudar hábitos. É muito importante que todas as regras sejam seguidas para que a gente possa abrir o nosso comércio na sua totalidade, atravessar esse momento com segurança, que as pessoas adoeçam, mas não de forma grave, que a vacina logo ela esteja aí para que a gente possa se sentir mais seguro, né?
e eu acho muito importante o que vocês fizeram. E a gente se coloca aqui à disposição de vocês sempre que vocês acharem necessário. Muito obrigada. Eu faço minhas as palavras da Heloísa, né? A gente trabalha sempre numa parceria, e aí eu também reforço, né, essa importância dessa comunicação, dessa orientação e da disseminação da informação correta, né? Buscar sempre nas fontes confiáveis, não ficar disseminando informações duvidosas, né? Então, essas ações que a gente tem feito, de fazer essas reuniões, de fazer essas orientações, são muito importantes, tanto para a melhoria da situação do município, quanto para divulgar as informações corretas. Então, eu também espero que todos que estavam presentes aqui sejam multiplicadores de informações corretas e que a gente consiga, juntos, né, trabalhar para que a gente caminhe cada vez melhor por essa pandemia e que a gente logo retome as nossas atividades normais. Ludmila, Heloísa, mais uma vez, então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Foi um prazer contar com vocês aqui nesse nosso bate-papo à tarde. E para quem está nos assistindo, se você tiver alguma dúvida sobre a doença, sobre os protocolos, sobre as regras municipais, as regras estaduais, a gente vai deixar aqui na tela um link com o nosso site, agindo aí de forma consonante com o que a Ludmila e a Heloísa colocaram, multiplicando as informações verdadeiras, né? Então, a associação compila esses dados, tanto dos sites do governo federal, estadual e municipal, e deixa tudo disponível no www.acesanjoão.com.br/coronavírus, com informações, inclusive sobre a doença, os sintomas e tudo mais que envolve essa pandemia, o coronavírus. Agradecemos, então, a participação de todos que estão presentes conosco. Foi um prazer e até mais.